Eu não estou acostumado aqui com o Senado, espero que eu me acostume até 2027. Senhor presidente, eu queria aqui apenas dizer a Vossa Excelência, primeiro, parabenizar pela propositura dessa sessão solene e já estendendo essa parabenização também aos homenageados, em particular pela importância do caju no Brasil e, obviamente, também de todos os familiares de Jaime Tomás de Aquino, e inclusive alguns aqui presentes. Eu queria dizer apenas a Vossa Excelência que, reciprocamente, na Câmara dos Deputados, nós, em sessão solene, recebemos senadores, todos os senadores têm a palavra franqueada, podem falar na tribuna, inclusive sobre o tema da sessão solene e, eventualmente, temas correlatos com ela. Nós estamos aqui porque, nesse dia de segunda-feira, me parecia que, além dessa importante solenidade, era importante que o Senado tratasse do tema mais importante para o Brasil agora, que está fazendo os brasileiros todos chorarem, os que defendem a democracia, a justiça e a liberdade, que é o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Então, o fato, e aqui eu tenho o maior respeito de Vossa Excelência, não é por ser do meu partido, ou por ser até meu amigo pessoal, um amigo que eu fiz esse mandato, mas o fato de Vossa Excelência receber um telefonema, pelo que me foi informado, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para cercear a palavra dos deputados, demonstra, com todo respeito aos demais senadores aqui, Casa da República Alta, que o senador Rodrigo Pacheco não teve nem a decência de vir aqui, então, e tomar essa atitude, e sentar nessa cadeira e fazer o que está pedindo a Vossa Excelência, tão descortesmente, fazer com os deputados e senadores. Então, fica aqui o meu desabafo. Eu acho que hoje era um dia, além dessa sessão solene importante, de todos os senadores da República estarem aqui em Brasília, todos os senadores da República estarem aqui pressionando pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, assim como nós, deputados, estamos tratando com o deputado Arthur Lira a CPI do abuso de autoridade e o chamado para o 7 de setembro. E eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência, senador Eduardo Girão, que permitisse que os deputados falassem, os senadores falassem, até a hora que quisesse, como é franqueada a palavra aqui, o regimento tem as suas limitações, mas, obviamente, todos estão falando da questão da sessão solene, e se, porventura, Vossa Excelência não se sentir confortável com a decisão, que chame o senador Rodrigo Pacheco e que ele tenha, então, a decência de fazer o que ele pede para o senhor fazer com os demais presentes aqui e sente nessa cadeira e não deixe essa bucha na sua mão. Eu fico muito indignado ao ver uma pessoa da sua estatura, da sua honra, se receber uma ligação de intimidação para tentar censurar as pessoas que o senhor convidou para participar aqui. Presidente Girão, o senhor sabe que eu gosto muito do senhor, mas uma das fraquezas que nós temos é que nós somos muito apegados a seguir toda e qualquer regimento, regra, e talvez por isso nós estamos testemunhando o que está acontecendo no Brasil. Porque o lado de lá não segue regimentos, presidente. O lado de lá não segue ordem, o lado de lá não segue a Constituição. Mas nós somos obrigados a seguir o regimento que diz que eu tenho que vir aqui, e que se eu não falar de caju, presidente, me desculpa, nós perderemos a sessão e seremos censurados. Pois eu falo de caju, então. Desde que meus filhos são pequenos, nós temos uma mania de fazer algo que se chama Aventura da Guloseima. De madrugada, nas sextas e sábados, a gente sai por volta de 1 ou 2 horas da manhã para achar alguma loja de conveniência aberta. E lá eu levo meus filhos, a gente vai de pijama mesmo, a minha filha sempre usa um roupão de unicórnio, e ela sempre escolhe Fine e M&M, e eu sempre escolho Twix e castanha de caju salgada. E é sempre o nosso ritual é voltar para casa e assistir um seriado, maratonar, assistir um filme, comendo guloseima. Essa é a nossa aventura da guloseima. E quando me falaram dessa sessão do caju, eu me lembrei disso, por quê? É por isso que eu estou aqui hoje, por causa dos meus filhos. Eu virei um deputado federal quando eu vi que o caminho que a nossa sociedade, que o nosso país está indo, se nós não fizermos algo para resgatar a decência, a sanidade, o respeito à Constituição, serão os nossos filhos que vão sofrer as consequências. Então, se houver consequência contra mim por eu não falar de caju agora, que venha contra mim. Mas o que eu vou falar agora é para salvar os nossos filhos. Então me desculpe, presidente, mas eu vou falar o que eu preciso falar aqui no Senado, porque eu estou numa casa onde a maioria dos membros não fala o que precisa ser dito. O Senado foi criar para dar estabilidade no país, para ir atrás daqueles que abusam do poder. Um Senado que foi criado para coroar e destituir reis, hoje coroa um ditador.
porque pela não ação dos membros desse Senado, hoje nós temos medo de participar de um grupo de WhatsApp e dar um joinha, de compartilhar uma coisa nas nossas redes sociais. Todas as vezes que o Senado deixou de agir, mais um tijolo foi colocado nesse império ditatorial que se consolida no Brasil. Então, se eu estou fazendo algo aqui hoje, é chamando o povo brasileiro a olhe para os senadores. Se nós estamos assim hoje, é porque a maioria dessa casa, dos membros dessa casa, se acovardaram diante de uma pessoa que tem na mão uma caneta que pode colocá-los da prisão. Mas ter medo de prisão em um país que nós já estamos presos? Se engana quem acha que está livre nesse Brasil, presidente. Não é porque você pode ir levar o seu corpo de um ponto A para um ponto B, não quer dizer que você não esteja preso. Nós estamos em um país prisão, perdendo a nossa voz, onde a Constituição não é respeitada, onde dia após dia irregularidades são cometidas e os senadores que poderiam fazer uma coisa nada fazem. Nós, deputados federais, somos cobrados diariamente, mas a verdade é que o Brasil saiba disso, são os senadores que têm o poder de trazer a estabilidade de volta ao Brasil, são os senadores que podem devolver a nossa democracia. Quando o STF censurou a imprensa por causa do amigo do meu pai, eram senadores que deveriam ter feito algo e não fizeram, mais um tijolo foi colocado nessa ditadura. Quando o Moraes abriu inquéritos ilegais, mais um tijolo foi colocado e os senadores colocaram cimento para consolidar, nada fizeram. Olá meu povo, bem-vindo a mais uma edição Resgatando o Brasil. Inscreva-se no canal para receber atualizações. Pânico no Congresso. Rodrigo Pacheco bloqueia discursos em sessão explosiva contra Alexandre de Moraes. Brasília. O clima no Congresso Nacional ferveu quando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, protagonizou um dos momentos mais tensos da política recente. Em meio a uma sessão acalorada presidida pelo senador Eduardo Girão, Pacheco interveio abruptamente, bloqueando falas de parlamentares que pretendiam discutir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal STF. O ato de Pacheco provocou uma reação furiosa de deputados e senadores, que já estavam inflamados pela crescente percepção de que o Brasil caminha para um perigoso autoritarismo. Em um discurso cortante, o deputado federal Gustavo Guenyon não poupou palavras, denunciando o que chamou de tentativa desesperada de silenciar a voz do povo. Ao seu lado, os senadores Cleitinho Azevedo e Magno Malta também engrossaram o coro, detonando o que classificaram como censura descarada e conivência do Senado com o avanço de um estado de exceção. A sessão, que deveria ser uma discussão democrática, se transformou em um verdadeiro campo de batalha verbal. Estamos vendo o Congresso se ajoelhar diante do STF, enquanto a democracia desmorona diante de nossos olhos, exclamou Malta, visivelmente indignado. Nos corredores, o pânico era palpável. Parlamentares corriam para se posicionar em meio ao caos que se instaurava, enquanto do lado de fora, o público começava a tomar as redes sociais, com a hashtag #impeachmentia, exigindo uma resposta firme contra o que muitos consideram ser o início de uma ditadura judicial no país. Rodrigo Pacheco, por sua vez, se manteve firme em sua decisão, alegando que estava apenas cumprindo o regimento interno da casa. Mas para muitos, o episódio será lembrado como um divisor de águas, um momento em que o silêncio imposto pode ter selado o destino da democracia brasileira. Enquanto a tensão no Congresso aumenta, o povo observa atentamente, à espera de uma reviravolta que possa mudar o rumo desta narrativa dramática. Deixou de agir, mais um tijolo foi colocado nesse império ditatorial que se consolida no Brasil. Então, se eu estou fazendo algo aqui hoje, é chamando o povo brasileiro a olhe para os senadores. Se nós estamos assim hoje, é porque a maioria dessa casa, dos membros dessa casa, se acovardaram diante de uma pessoa que tem na mão uma caneta que pode colocá-los da prisão. Mas ter medo de prisão em um país que nós já estamos presos? Se engana quem acha que está livre nesse Brasil, presidente.
Não é porque você pode ir levar o seu corpo de um ponto A para um ponto B, não quer dizer que você não esteja preso. Nós estamos em um país prisão, perdendo a nossa voz, onde a Constituição não é respeitada, onde dia após dia irregularidades são cometidas e os senadores que poderiam fazer uma coisa nada fazem. Nós, deputados federais, somos cobrados diariamente, mas a verdade é que o Brasil saiba disso, são os senadores que têm o poder de trazer a estabilidade de volta ao Brasil, são os senadores que podem devolver a nossa democracia. Quando o STF censurou a imprensa por causa do amigo do meu pai, eram senadores que deveriam ter feito algo e não fizeram, mais um tijolo foi colocado nessa ditadura. Quando o Moraes abriu inquéritos ilegais, mais um tijolo foi colocado e os senadores colocaram cimento para consolidar, nada fizeram. Quando tem alguma votação, uma PEC ou um PL e o STF interfere e os senadores não fazem nada, mais uma vez a nossa ditadura está sendo cada vez mais consolidada. Tem exceções? Sim, nós temos exceções, presidente. Nós temos vários senadores que são guerreiros, mas ainda não fazem a maioria da casa, que precisam da nossa ajuda, e esses senadores inclusive estão aqui agora, muitos deles, mas eu sei que há senadores sim, que lutam pelo Brasil, mas infelizmente, a maioria da casa não coopera, presidente. Infelizmente, quando a gente percebe imagens de WhatsApp sendo vazadas, conversas, mostrando que uma organização criminosa foi criada dentro do TSE e o STF, e os senadores não fazem nada, o Pacheco não faz nada, mais um tijolo é consolidado nessa ditadura, presidente. Como eu poderia vir aqui e ficar em silêncio sobre isso, se essa é a casa que tudo pode ser resolvido? Nós sabemos, senador Magno Malta, Rogério Marinho, tem vários outros, Damares, nós temos o senador Girão, vários outros senadores. O Brasil conhece os senadores que estão do nosso lado. Mas infelizmente a maioria coopera para a consolidação dessa ditadura. O povo brasileiro tem que focar agora em cobrar os senadores para que prisões preventivas intermináveis não aconteçam novamente. O povo brasileiro tem que voltar a cobrar os senadores para que as nossas redes sociais não sejam derrubadas ilegalmente. Nós chegamos num nível que nós não sabemos mais o que fazer, Van Hatten. O que mais nós podemos fazer? Que PEC, que PL, não adianta. Se a gente propõe uma PEC, um PL, vai ministro do STF ligar senador ameaçar, ligar para deputado federal ameaçar, como que a gente aprova alguma coisa? Ameaça de prisão. Nós não podemos legislar, presidente. Nós somos eleitos para legislar. Quando a gente tenta criar uma lei para resgatar a decência, a democracia, lá vem ligação do STF. Interferência direta nas nossas ações. Um homem morreu na prisão, gente. Um prisioneiro político morreu na prisão. Uma família perdeu o marido, o pai, porque ele foi preso politicamente. Aí eu tenho que vir aqui e falar de caju? Vocês estão de brincadeira comigo? Não só nós estamos numa situação onde um membro do STF, ele é vítima, acusador, investigador e juiz, como nós tivemos agora recentemente o caso da família Montalvani, onde não só não era vítima, o laudo pericial saiu agora, onde o filho dele deu um tapa na cara, deu um tapa na nuca do cidadão. O cidadão leva um tapa na nuca do filho do ministro do STF, e depois a família é investigada, Polícia Federal invade a casa, os bens são apreendidos, a vida é destruída. Então não é só vítima, acusador, investigador e juiz, não. É agressor, acusador, investigador e juiz. Senador Cleitinho sacode o Senado e se torna a voz da oposição. Não tenho medo, estou aqui para o povo. Em um discurso eletrizante que reverberou por todo o Brasil, o senador Cleitinho Azevedo, de Minas Gerais, sacudiu o Senado Federal com palavras de coragem e determinação, chamando a atenção tanto da oposição quanto da base governista. Sem meias palavras, Cleitinho desafiou o sistema, cobrando ação imediata dos seus colegas senadores sobre o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal STF. Eu não tenho medo, zero medo. Vim aqui pela porta da frente, representando o povo que me elegeu, e não vou me calar diante das injustiças que vejo no Brasil, declarou o senador,
arrancando aplausos e reações acaloradas no plenário. Com uma postura firme e uma oratória carregada de emoção, Cleitinho denunciou o que considera ser uma crescente interferência do judiciário sobre a liberdade de expressão e os direitos dos brasileiros. O STF é o povo. Quem nos paga é o povo, não os ministros. Então, por que tanto medo de investigá-los? Questionou, chamando a atenção para a impunidade e o silêncio que, segundo ele, imperam no Congresso. Sua fala, que também trouxe à tona a censura em redes sociais e a supressão de vozes conservadoras, incendiou o debate público, viralizando nas redes em questão de horas. Internautas de todo o país passaram a compartilhar o discurso, que já está sendo chamado de o grito de liberdade de Cleitinho. Se tiraram uma presidente eleita pelo povo, por que não podemos tirar ministros indicados por políticos? Precisamos de 54 votos para o impeachment, e o Brasil vai saber quem tem coragem e quem não tem, desafiou o senador, sugerindo que muitos de seus colegas, eleitos pela direita, têm o dever moral de agir em defesa da população.